O que me interessa aqui é o que vocês vão ver agora sendo desenhado para vocês. Ó. Quando eu tenho um curto-circuito, quando eu conecto o aparelho no USB Charge, o aparelho me dá um consumo zerado no USB Charge, totalmente zerado. Eu tenho que conhecer justamente agora a arquitetura da placa. Eu começo a aprender o que é cada setor desse aí. A malha primária é como se fosse o esqueleto humano, a espinha dorsal desse esqueleto. Então, você está em pé aí, você está sentado, é a sua coluna. Seria aí a malha primária, né, que enraiza por todo o aparelho. Quando eu pego um aparelho desse aqui, seja ele qualquer, seja um iPhone, seja um Samsung, seja um Motorola, não importa qual aparelho seja, tá? Todos eles têm malha primária. E, basicamente, é assim que vai funcionar. Para a malha primária, pessoal, é o seguinte, ó. Deixa eu pegar aqui o zoom, deixa eu pegar a tela, né? Pronto. Toda malha primária, ela nasce na saída do circuito de carga, do IF-PMIC. E no iPhone, Vinícius? O IF-PMIC, a gente tem um circuito de carga que chama-se Yangtze, né? O Tigris, no iPhone. É o nome do circuito. Nos Android, IF-PMIC, IC Charge, sei de carga, ok? Mas basicamente é a mesma coisa. Na saída do circuito de carga, tem uma bobina de carga. Então a malha primária, ela nasce dessa, né, saída da bobina de carga aqui. E ela vai para onde? Ela passa como se fosse um varal, tá? Ela passa pelo PMIC, ela passa, se o aparelho tem um circuito de NFC, essa alimentação da malha primária, mesmo sem um aparelho, mesmo sem eu pressionar o botão Power, já chega a alimentação lá no NFC, já chega a alimentação no PMIC. Eu não preciso apertar o botão Power. Desde que esteja com a bateria conectada, já chega 4 volts lá, 4,2 volts, né, no PMIC. E chega a 4,2 volts no NFC. Em alguns aparelhos chega a 4,2 volts no Wi-Fi. Em todos os aparelhos chega 4,2 volts no flash drive. Né? Em todos os aparelhos, né, chega no LDO 4,2 volts. Em todos os aparelhos, em qualquer amplificador, seja amplificador de áudio, amplificador de radiofrequência, qualquer amplificador na placa, ele chega a essa tensão da bateria nele, mesmo antes de eu pressionar o botão Power. Ele já é energizado, já tem tensão lá. O aparelho desligado continua tendo tensão lá, ok? Por isso que queima muito. Por quê? Você desliga o aparelho, apertei o botão power, botei, apareceu a mensagem de desligar o aparelho, mas o aparelho continua energizado. A placa continua sendo alimentada por dentro dela, principalmente esses setores. Né? Então, se eu desligar o aparelho, apertei o botão power, apareceu a mensagem, o aparelho apagou ali direitinho. Se eu for pegar o multímetro e medir lá na entrada do NFC, eu vou ter a tensão da bateria lá. Se eu for lá no amplificador de áudio, eu vou ter a tensão da bateria lá. Se eu for no PA de radiofrequência, eu vou ter a tensão da bateria lá. Se eu for no APT modulator, eu vou ter a tensão da bateria lá. Se eu for lá no Save Backlight, eu vou ter a tensão lá. Se eu for lá no conector FPC, né, do LCD da tela, na linha de anodo, eu vou ter a tensão da bateria lá. Se eu tiver, né, todo aparelho tem, né, o LCD Gate Driver, que é a tensão que gera as tensões negativas e positivas para a tela. Ô, Vinícius, complicado isso aí, né? Porque a gente tem que setorizar os defeitos. Então, quando a gente tem um defeito de imagem, eu vou ter o LCD Gate Driver, que é um circuito integrado que é responsável por alimentar o cristal líquido, que é diferente da luz de fundo. E esse LCD Gate Driver, ele é o CI que é responsável para controlar aquele barramento que tem a tensão negativa e positiva para a tela. Toda tela, ela tem a tensão negativa e positiva, tá? Tensão menos 5 volts, mais 5 volts. Então, esse circuito integrado é chamado de gate driver aí, tá? LCD gate driver, que ele vai controlar essas tensões de alimentação de barramento da tela. Quando não tem margem ou a tela está azulada, a possibilidade de eu ter defeito na entrada desse CI ou na saída desse CI, ou nos seus componentes outside, que são componentes que estão em volta desse circuito integrado, que fazem função fundamental de funcionamento desse circuito integrado. Aí a gente já está entrando, ó,
na peculiaridade de cada setor, porque eu conheço o funcionamento do setor. Aí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que conhecer os componentes, eu tenho que conhecer o setor, depois eu tenho que entender o funcionamento desse setor. O que que faz cada componentezinho que ele envolta ali, é o que eu preciso saber. E por que que ele dá defeito e quando dá defeito o que que acontece. É isso. E eu vou falar para você, replica-se em todos os aparelhos. Todos os aparelhos é o mesmo, o setor é muito parecido. Muda-se os valores um pouco do componente, mas a estrutura, o esqueleto, por exemplo, de malha primária, eu posso passar aqui a tarde, a noite toda mostrando malha primária para vocês e nós vamos ver em cada aparelho que a gente pegar, em cada aparelho que a gente pegar, a gente vai verificar, né, que todos esses aparelhos que a gente verificar aqui, a malha primária passa por esses circuitos ali, né? Passa por esses circuitos. Independente de qual aparelho seja, estou com o iPhone 16, beleza, malha primária vai chegar no PMIC, malha primária vai chegar no NFC, malha primária vai chegar no SEI de Wi-Fi, a malha primária vai chegar no flash drive, a malha primária vai chegar nos LDOs, a malha primária vai chegar no PA de radiofrequência, vai chegar lá nos amplificadores de áudio. Padrão, padrão de todos os aparelhos, a malha primária alimentar. Antes mesmo de eu apertar o botão power, já chega tensão, já chega lá voltagem nesses componentes, que é suscetível, né, se eu já tenho tensão alimentando ali, quando eu coloco um carregador, né, pode esse setor se danificar, né, e ocasionar um curto-circuito de malha primária e o aparelho não ligar. Então, quando a gente aprende justamente a arquitetura, a gente avança. Quer ver uma coisa bacana que vocês acabaram de aprender aqui agora? Que é malha primária? E para o aparelho funcionar 100%, né,